Legal, Ricardo. Ricardo, a gente está vendo, né, o conflito mais famoso, digamos assim, atualmente, é a questão da Rússia e da Ucrânia, né? E aí as pessoas perguntam pra gente, quanto tempo ainda vai durar esse conflito? Tem alguma previsão de acordo de paz? Como é que você está enxergando esse cenário? É difícil, né, a gente conseguir fazer uma previsão exatamente de quanto tempo vai durar, mas o que eu posso te falar é que, com certeza, um acordo pela paz, ele não está próximo. Inclusive, está bem distante dos termos. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eles alegam que eles podem sim fazer o acordo a qualquer momento. Só que eles vão lá e colocam assim, ó, eu quero negociar. Quem não quer a Rússia, quem não quer a Ucrânia. Tá, beleza, mas qual que é a condição prévia para negociar? A Rússia alega que só aceita negociar se a Ucrânia ficar fora da OTAN, indefinitivamente, se a Ucrânia deixar os territórios que foram ocupados pela Rússia integralmente com a Rússia, e são territórios, assim, já falar mais ao longo do podcast, né? Mas que são muito estratégicos, como, por exemplo, a Crimeia, lá em 2014, Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk, que são muito. Tem muitos recursos, é uma das regiões mais ricas do território ucraniano, e se a Ucrânia se desmilitarizar. Ou seja, são coisas que a Ucrânia nem a OTAN vão fazer. E a Ucrânia também alega: olha, eu quero fazer a paz, quem não quer a Rússia. Só que o que a Ucrânia pede? Que todos os territórios sejam integralmente devolvidos e que, inclusive, o Putin e os principais militares da Rússia sofram algum tipo de punição. Então, percebe que nenhum dos dois lados está querendo abrir mão de muita coisa. Então, geralmente, quando a guerra está nesse momento em que nenhum dos dois lados está abrindo muito mão das coisas, é a ideia dar um prenúncio que o conflito ainda está longe da sua resolução. E É uma difícil, né? situação lamentável, né? A gente esperava que essa guerra seria mais curta, enfim, a gente não esperava nem a guerra, né, professor? Porque a gente não gosta, a gente não quer ver guerra. Mas, infelizmente, essa situação extremamente delicada. Agora, para o pessoal entender, para nesse cenário macroeconômico, quais são os problemas que essa guerra traz para o Brasil? Bom, a nível mundial, vocês, inclusive, como economistas, percebem bastante que há uma tendência com o aumento da guerra, tem um aumento do preço dos combustíveis, aí a tendência é que aumente a inflação, aí os países do mundo aumentam a taxa de juros para conter a inflação, isso desacelera a economia, então vai gerando uma espécie de efeito cascata, né? Mas pensando do ponto de vista mais direto, assim, em relação a gente, primeiro, o Brasil é um país que depende muito da importação de alguns produtos, como, por exemplo, cereais, trigo, principalmente. E por mais que o Brasil ele não comercialize direto com a Ucrânia ou direto com a Rússia esses produtos, são produtos que são commodities, ou seja, o preço é praticado no mercado internacional. Então, a escassez desses produtos, graças ao conflito, leva ao aumento do preço. O Brasil é um país que depende muito, por exemplo, tanto de combustíveis, de trigo e tal. Então, além dessa essa recessão mundial, dessa falta de investimentos, alguns produtos ficam bastante escassos e acabam aumentando o preço. Do ponto de vista positivo, porque por incrível que pareça, existem coisas positivas para o Brasil, esse novo momento pós-guerra, ele está sendo encarado quase como se fosse uma novíssima ordem mundial. Por quê? A, a gente, quando fala de geopolítica, a gente fala que teve a ordem da Guerra Fria, que acaba em 89 com a queda do Muro de Berlim, ou em 91 com o fim da União Soviética, e começa a nova ordem mundial. É uma ordem em que, por exemplo, a China está se aproximando dos países ocidentais, pelo menos economicamente falando. A Rússia, com o Boris Yeltsin, está praticando privatizações, está se reunindo com Bill Clinton, está se abrindo ao mercado mundial. Então, mesmo as grandes rivalidades que existiam, elas acabam se amenizando em torno dessa ordem mais liberal, de blocos econômicos, mercados mais interativos, né? Com esse conflito rolando, tá bem claro que existem dois blocos se formando agora. Um bloco liderado por China e Rússia, e outro bloco liderado pelos países do G7, que são os países mais desenvolvidos aí, capitalistas, né? E existem países que estão num limbo ali, que eles estão sendo disputados pelos dois lados. Acho que as três principais referências é a Turquia, que, assim, geopoliticamente é super importante. Se a gente pegar no mapa, é até o elo de ligação, né, entre a Europa e a Ásia, entre o mundo ocidental e o mundo oriental. A Índia, que muita gente fala da China, de crescimento econômico. A Índia, ela com certeza vai superar os chineses. Falta um pouquinho, né, 2050, 2060, porque eles têm muito mais liberdade para fazer investimentos do que a China. A China sempre é olhada com desconfiança, né, pelos investidores. E o Brasil. O Brasil também, ele tem a sexta maior população mundial, tem um território gigantesco, tem muitos recursos naturais. Então, o Brasil, ele pode se aproveitar desse momento, inclusive, para conseguir estabelecer negócios melhores, tanto com o lado China e Rússia,
quanto com o lado do G7. Exemplo aí, o Brasil, ele começou a negociar um acordo de livre circulação entre Mercosul e União Europeia. Só que a União Europeia alegava que não podia aceitar o Brasil, porque o Brasil desmata a Amazônia, o Cerrado, ataca os povos originários, e não que a gente não faça, né? Realmente é complicado. Mas é óbvio que os europeus não estão interessados em proteger o índio brasileiro. Sim. Eles querem proteger o seu mercado consumidor. O que Eles não interessa, querem né, o que interessa para eles. de negócios. Tanto que, por exemplo, o principal inimigo aí que foi considerado do Brasil é a França. Por que o Macron criticava tanto as políticas brasileiras? Porque a França é o celeiro agrícola da União Europeia. A França que tem grande produção ali de pecuária bovina, tem grande produção de soja, tudo que concorreria com o mercado brasileiro. Então, eles usam essa desculpa ambiental, social, para proteger os seus produtores locais, que tem um lobby muito forte com os governos locais também, né? Só que agora, se começar a ficar sobretaxando tanto o Brasil, tem China e Rússia que também querem ser nossos aliados. Por exemplo, o Brasil ele faz parte dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um plano, para esse ano, inclusive, a entrada de novos membros. A Argentina vai entrar nos BRICS, a Argélia vai entrar nos BRICS, o Egito vai entrar nos BRICS, a Nigéria vai entrar nos BRICS. Qual que é a ideia da China e da Rússia? Fazer com que os BRICS não sejam somente uma organização econômica. Parta para ser uma organização geopolítica. Tem o G7, que vai ser a liderança dos países desenvolvidos, e tem os BRICS, que vão ser a liderança dos países emergentes. E o Brasil nessa? Que lado que a gente vai ficar? A gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos, entende? Que é o que o Brasil fez, né? O Brasil, por exemplo, ele anunciou que era contra a invasão à Rússia, mas nunca sancionou os russos, até pelos fertilizantes, pelos combustíveis e tal. Ao mesmo tempo que a gente não condenou nenhum tipo de resolução da União Europeia, dos Estados Unidos. Então o Brasil ele tem que agir de maneira pragmática para aproveitar esse potencial para 2023. O Brasil vai ser um país disputado para o futuro. A gente tem muito recurso, muita população, muito mercado consumidor. Ô, Ricardo,